Façamos agora um resumo do sinal da forma do segundo grau y(ax2 mais bx mais c), no caso em que a é positivo. Nós vimos que, se o discriminante é maior do que zero, então existem duas raízes reais, x1 e x2, dadas por essa expressão que está aqui, e o sinal de y é representado por esse diagrama que está aqui. Ou seja, y é positivo para valores de x menor do que x2 ou maior do que x1. Y é negativo para valores de x entre x2 e x1. E y é zero para os valores x igual a x2 e x igual a x1. Havendo duas raízes reais desse polinômio, ax2 mais bx mais c, essa forma quadrática, a gente viu que y pode ser reescrito nessa forma que está escrita aqui, a vezes x menos x1, x menos x2. Se o discriminante é zero, nós vimos que existe uma única raiz real, dada por menos b sobre 2a. Neste caso, o sinal da forma do segundo grau corresponde a esse diagrama que está aqui. Ou seja, y é positivo para todos os valores de x diferentes de x'. E quando x é x', y é zero. Neste caso, onde só há uma raiz real, y pode ser reescrito nessa forma aqui, a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado. Devemos notar que essa expressão segue o padrão dessa que está aqui. Ou seja, neste caso em que delta é zero, há apenas uma raiz real. É como se fosse uma raiz repetida. Ou seja, nós estaríamos escrevendo nessa expressão, ao invés de x menos x1 e x menos x2, a gente estaria escrevendo x menos x' vezes x menos x'. Ou seja, daria a x menos x' ao quadrado, que é o que está escrito aqui, porque esse b sobre 2a é a menos x'. Finalmente, se o discriminante é negativo, nós vimos que neste caso não existe uma raiz real para ax2 mais bx mais c igual a zero. Ou seja, esse polinômio, essa forma do segundo grau em x, ela não se escreve como algo nem desse tipo, nem desse tipo, pois não há raiz. Ou seja, nesse caso, permanece a forma ax2 mais bx mais c, que corresponde, como a gente fala, a forma do segundo grau, a gente diz que neste caso ela é irredutível, ou seja, não havendo raízes reais, ela permanece na forma usual, ax2 mais bx mais c. Consideremos aqui a análise do sinal dessa forma do segundo grau, y igual a x2 menos x menos 6. Inicialmente, a gente vê que o a é igual a 1, que é positivo. E vamos aqui analisar o discriminante. Quem tiver dificuldade em, olhando para a forma do segundo grau, identificar os coeficientes a, b e c, é bom adotar o seguinte procedimento. A gente sempre referencia a, b e c tendo em mente essa forma aqui, ax2 mais bx mais c. Então a gente tenta reescrever o que é dado, nesse caso x2 menos x menos c, menos 6, dessa maneira que está aqui. Ou seja, ax2. x2, na verdade, a gente sabe que é 1 vezes x2. Então tem um fator 1 multiplicando aqui. Então isso aqui já identifica quem é o a. A igual a 1. Por isso que a gente já colocou isso aqui direto.
Bom, então, continuando, ax2 mais bx. Então, sinal positivo mais aqui, né? Sinal de soma. Só que aqui é menos x. Só que menos x, então, eu olho isso aqui como sendo menos 1 vezes x. Mais menos 1 vezes x é o menos x. Isso aqui é o que eu identifico como sendo o b. Menos 6. Aqui eu olho como sendo mais menos 6, que me identifica o c como sendo menos 6. Bom, então, voltando aqui ao cálculo do discriminante, b2 menos 4ac. Então, b é menos 1, então é menos 1 ao quadrado, menos 4, o a é 1, e o c é menos 6. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 aqui vai multiplicar por menos 6. Então, sinal negativo, outro sinal negativo, na multiplicação isso vai dar positivo. E o valor aqui, 4 vezes 6 vezes 1, que dá 24. Ou seja, o discriminante ele é 25 e é positivo. Então, a gente sabe que quando o discriminante é positivo, existem duas raízes reais, x1 e x2, que a gente convencionou x1 denotar como sendo menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. b menos 1. Então, você tem menos b menos 1 mais raiz de delta. Delta é 25. Então, raiz de 25 sobre 2a. O a é 1. Então, fica 2 vezes 1. Menos 1 dá mais 1. Raiz de 25 é 5. Sobre 2. Então, isso dá 6 sobre 2. Então, a primeira raiz é 3. x2, mais uma vez, menos b, que a gente já viu que dá 1, menos raiz de delta, que é 5, sobre 2a, que é 2. Então, agora a gente fica menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, a gente tem duas raízes reais, o a é positivo. Então, a gente sabe que o sinal da forma quadrática é dado pelo seguinte diagrama. Quer dizer, x2 aqui é menos 3, é menos 2, né? Então, esse aqui é menos 2, só indicando aqui, né? Que esse valor é menos 2. E x1, o valor dele é 3. A gente sabe que para esses valores x2, x1, essa quantidade y, x2 menos x menos 6 é igual a zero, porque x2 e x1 são as raízes, né, desse polinômio, dessa forma de segundo grau. E o sinal tem esse padrão aqui. Quando a é positivo, y, nesse caso x2 menos x menos 6, é positivo nessa faixa aqui e aqui, e negativo nessa faixa entre as raízes. Ou seja, a gente pode escrever que y é positivo se x for menor do que x2, nesse caso menos 2, ou se x maior do que 3. Y é 0 se x igual a menos 2 ou x igual a 3. Y é negativo se x está entre menos 2 e 3.
Consideremos agora a análise do sinal da forma do segundo grau y igual a 2x2 menos x mais 1/8. Aqui nós vemos que o a é 2, que é o coeficiente do x2, né? E o discriminante, né, o delta é b2 menos 4ac. Aqui, mais uma vez, quem ainda tem dificuldade, olha a forma do segundo grau, escrita na forma padrão dele, ax2 mais bx mais c. Então você tem aqui o ax2, aqui tenta escrever como mais bx, então menos x, a gente então coloca mais, menos x é menos 1 vezes x. Então aqui a gente vê que o b é menos 1, o a é o coeficiente do x2, a gente já viu que era 2, e esse 1/8 basicamente dá a mesma coisa que está aqui, né? Já é o próprio c, mais c. Então a gente identifica a igual a 2, b igual a menos 1, c igual a 1/8. Discriminante então é menos b ao quadrado, então é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, 1/8. Menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 2 dá menos 8, dividido por 8 dá menos 1. Obtemos então, discriminante é 0. Discriminante 0, sabemos que existe uma única raiz real, x', que é igual a menos b sobre 2a. Neste caso, b é menos 1, então menos b menos menos 1 sobre 2 vezes a, que é 2. Menos com menos dá mais, então obtemos 1/4. Ou seja, a é positivo e o discriminante é 0. Então a gente se lembra da discussão passada que o sinal da forma do segundo grau, nesse caso 2x2 menos x mais 1/8, ele tem esse padrão aqui. Ou seja, y é positivo se x diferente de 1/4. Ou seja, todo x real diferente de 1/4, o y é positivo, ou seja, 2x2 menos x mais 1/8 é positivo para todo x diferente de 1/4. E y é 0 se x é 1/4. Consideremos agora a forma do segundo grau, x2 menos 2x mais 2. Aqui, o a é 1, discriminante, b2 menos 4ac. Aqui, lembrando mais uma vez, né, que a gente olha x2 menos 2x mais 2 nessa forma, que permite identificar a como sendo 1, o b menos 2 e o c 2. Então, discriminante, b é menos 2, então é menos 2 ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 2. Então, isso dá 4 menos 8, que é menos 4, negativo. Então, a gente sabe que quando o discriminante é negativo, não há raiz real. Neste caso, o a aqui positivo
delta negativo, como a gente viu, nessa situação, o sinal de y, x2 menos 2x mais 2, é sempre positivo. Ou seja, y é maior do que zero, qualquer que seja o x real.